E olha, a gente recebe agora o Dani Cohen, que é brasileiro e vive na cidade de Tel Aviv, em Israel, há aproximadamente 2 anos. Mas nesse momento ele está na Espanha, de onde vai conversar com a gente ao vivo. Só que no dia 7 de outubro o Dani estava lá naquela festa rave e conseguiu escapar dos terroristas do Hamas. Ele vai contar um pouquinho pra gente da história dele. Em primeiro lugar, Dani, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Boa tarde para você. Imagina, bom dia a todos. Eu vivo em Israel, faz aproximadamente 2 anos. E eu estava na festa no dia 7, quando toda essa situação começou. E eu estava com os meus amigos. Felizmente, nós somos todos capazes de escapar de forma rápida. A gente chegou a se deparar com várias cenas de conflito. A gente chegou a se deparar com locais onde estavam tendo atentados terroristas. A gente teve que se abrigar em muitos momentos dos mísseis, entrar em bunkers e tentar achar uma rota de escape. E felizmente as pessoas que estavam comigo, a gente conseguiu sair ileso dessa situação. E, infelizmente muitos não, inclusive amigos, conhecidos muito próximos tiveram situações muito, muito difíceis de vida, de risco de vida. E hoje, agora, eu estou na Espanha, eu tive que sair de Israel por questão de segurança e por questão de segurança para minha família e amigos, que a preocupação foi muito grande. E agora eu estou esperando para poder retornar para Israel. Meu plano hoje é conseguir voltar para o meu país assim que possível. Ô Dani, qual foi a imagem ali, naquele momento, né, que mais te marcou? As imagens dos terroristas chegando, a imagem mais emblemática, assim, que não sai da tua mente, apesar de tudo, né, que você viveu e sentiu ali na pele, mas tem alguma imagem, de fato, que essa te marcou muito? Tiveram algumas. Eu acho que a primeira imagem que me marcou muito foi assim que cortou a música, porque no momento que se cortou, todo mundo acreditou que era um problema na eletricidade, mas no segundo que a gente olhou para o céu, a gente viu dezenas de mísseis sendo interceptados pelo Iron Dome de Israel. Então eram várias explosões constantes e, foi o primeiro momento de choque, mas até então não se tinha a percepção da escala do conflito, porque no sul é uma questão muito comum, o disparo de mísseis, sirenes. Então é uma situação que relativamente em Israel as pessoas que moram no sul estão muito acostumadas, e embora a gente viva em Tel Aviv, a gente tem consciência da situação. Então no momento que se cortou tudo e que a gente viu os mísseis, foi o primeiro momento de alerta, mas até então era um alerta de buscar abrigo. Só depois, conforme a gente foi passando todas as situações, que a escala do que aconteceu foi ficando um pouco mais clara. Dani, quem vai te fazer a próxima pergunta é o nosso comentarista Roberto Mota. Dani, você estava numa festa que celebrava a vida, que celebrava a paz. E vocês foram atacados por terroristas cuja única intenção era matar. O que mudou na sua cabeça, o que mudou na cabeça das pessoas que estavam com você depois desse acontecimento? Olha, Roberto, mudou bastante coisa. Eu acho que a escala do conflito, muitas vezes... eu nasci num ambiente judaico, então a gente sempre conversou muito sobre o conflito e sempre ouvimos muitos números. Então, quando qualquer lançamento de foguetes, qualquer mísseis, qualquer atentado terrorista que tivesse, a gente sempre discutiu muito em números. E eu sinto que depois de viver uma experiência dessas, esses números tomam outra escala na cabeça. Agora, quando eu escuto notícias, eu tenho uma outra escala de empatia pelas coisas que eu ouço, uma outra escala de pensamento pelos problemas que eu vejo que hoje estão acontecendo em relação ao conflito. Então, se eu puder dar um exemplo muito rápido disso, eu acho que quando a gente ouve falar de guerra, tem muitas escalas na guerra, né? A gente ouve direto o conflito armado, número de mortes, números de feridos. E tem questões que me chamaram muita atenção estando numa situação interna dessas. Então, por exemplo, em Israel, a ajuda comunitária foi muito, muito grande. Hoje em dia a gente tem um país muito, muito unido, se ajudando em todas as esferas. E eu comecei a participar de grupos de ajuda de coisas muito inesperadas, que a gente não imagina que surgem em momentos de guerra. Então, por exemplo, grupos
de pessoas que se voluntariam a ficar com os cachorros das pessoas do exército que hoje estão indo para o confronto. Então, assim, sutilezas da vida que hoje eu começo a ver, assim, em conflitos e são... Bom, é a vida das pessoas, né? Como que a vida das pessoas vai interagindo com esses números. Porque a gente ouve números muito grandes e a percepção sobre eles muitas vezes não é correta na nossa cabeça. E hoje em dia eu sinto que eu criei uma outra percepção em relação a esses números. Professor Furriela, sua pergunta para o Dani? Bom dia. Queria saber dele como que está sendo essa organização de brasileiros, né, que tem ligação com Israel, como é o teu caso, ou de estrangeiros em geral, para que também componham a linha de frente as Forças Armadas israelenses. Se há propriamente essa convocação, nós temos ouvido, né, que esse tipo de situação tem acontecido, mas ouvi mais propriamente de vocês que têm esse tipo de ligação, se efetivamente isso está acontecendo ou se vai ficar para um segundo momento, caso haja a necessidade de algum tipo de reforço de composição de tropas. Hoje em dia o que acontece é, caso você tenha ido morar em Israel com uma idade inferior a 23 anos na realidade, você pode se apresentar, muitas vezes você é convocado, mas muitas vezes você pode se apresentar a fazer a tzavá, ou seja, a participar do exército, das forças do IDF em Israel. Então, hoje, os brasileiros que já fizeram parte do IDF, que já fizeram serviço militar, muitos estão convocados, muitos se apresentam, e existe, sim, uma integração entre isso, mas muitos também do que hoje... As pessoas que mudam para Israel chamam-se de Olim Hadashim, as pessoas que mudam para Israel. Então, grande parte das pessoas que hoje têm cidadania israelense e que entraram pós essa idade, 23, e não se voluntariaram para o IDF, hoje em dia, o que eu vejo no meu grupo de amigos é uma ajuda de outras formas, não propriamente participando das Forças Armadas, mas participando de muitos trabalhos voluntários e de voluntariados de ajuda humanitária e qualquer tipo de ajuda que se precise nesse momento, porque é um momento onde todas as necessidades vão surgindo. Então, necessidade de deslocamento, necessidade de alimentação, necessidade de cuidado, necessidades de, muitas vezes, alguém que mora e tem que sair da zona onde mora. Se cria uma série de necessidades em relação à vida de cada um. E hoje, onde eu vejo a comunidade internacional dentro de Israel participando muito fortemente, são em todas essas ajudas comunitárias para todos os aspectos da vida das pessoas que hoje são, de alguma forma, atingidas por essa guerra. E eu consigo te falar que hoje em Israel, todos foram atingidos por essa guerra. Todos. Muito bem, nós ouvimos aqui o depoimento do Dani Cohen. O Dani estava na festa rave em Israel no momento do ataque em 7 de outubro. Falou agora com a gente ao vivo, direto da Espanha. Obrigado mais uma vez, viu, Dani, pela gentileza, por nos atender nesse domingo. Boa tarde para você aí na Espanha. Até uma próxima.